Viva Mais, o seu programa de saúde. E eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, entrevistamos todas as semanas os maiores especialistas sobre saúde, tanto aqui do estado como no nosso país. E nós falamos sempre de como viver mais, com melhor qualidade de vida. E a nossa intenção é que vocês aprendam com esses especialistas o que existe de melhor em tratamento nos dias de hoje, tanto na parte de prevenção como na parte curativa. E como a gente sempre convida, vocês podem entrar sempre no nosso site, né, sugerindo pautas, assuntos, mandando perguntas sobre os assuntos que já passaram. Nosso site é www.programavivamais.com.br. Interaja conosco. Nós também temos a página no Facebook, né, do Programa Viva Mais. Hoje os nossos convidados são a Maria Isabel Pérez Matos, que é psicóloga, psicanalista, mestre em psicologia, especialista em transtorno alimentar e obesidade. E o Dr. Jarbas Marinho Branco Cavalheiro, que é cirurgião do aparelho digestivo e cirurgião bariátrico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Sejam bem-vindos hoje, né? Estão estreando no nosso programa. Normalmente as pessoas vêm mais de uma vez, viu, Jarbas? Mas, Isabel? Que as pessoas começam a mandar... Seja a primeira de muitas, que né? seja a primeira de muitas, porque mandam bastante perguntas, né, Miguel? Ótimo. Jarbas, a gente estava olhando ali, vocês têm um centro multidisciplinar, né, que é o Sintro. Exatamente. O que é o Sintro? O Sintro, ele é trata-se de uma equipe multidisciplinar, é um local onde nós temos especialistas, né, que se unem para tratar de um problema comum que é a obesidade. Isso faz com que haja uma interação entre as especialidades e a gente consiga um melhor resultado para os nossos pacientes. Então, o Sintro foi criado há 11 anos atrás, quando eu resolvi fazer cirurgia bariátrica, então me cerquei de especialistas, né, a endócrino, que é a doutora Eliana Fan, a Maria Isabel, que está trabalhando com a gente, a Vilma, que é nutricionista, a personal, que é a Aline, né? Então, a gente conseguiu fazer essa interação entre as especialidades. Porque não existe tratamento para obesidade sem equipe. Aquela história de fórmula mágica, de que eu vou resolver o problema, isso aí não funciona. Não se aceita mais hoje pelos critérios mundiais. Então, há necessidade de que nós tenhamos pessoas habilitadas para esse processo. Onde é que funciona o centro? Nosso Sintro, né, nosso Centro de Tratamento da Obesidade, ele funciona na José de Alencar, no bairro Menino Deus, 181, sala no segundo andar, onde lá vocês podem ter acesso a todas as áreas e marcar as consultas e avaliações, né? Nós temos as nossas reuniões semanais para estudar os casos dos pacientes, discussão de logística interna, inclusive, né? E também nós trabalhamos com palestras abertas ao público no Prime Office ali do Praia de Belas, geralmente no último sábado de cada mês. Então agora, dia 28, nós temos a palestra de julho, né? Às 10h30 da manhã, entrada gratuita. As pessoas têm dúvida assim, eu sou caso de obesidade ou não, podem assistir essa palestra gratuitamente. Ela é uma palestra aberta ao público, reúne pessoas que realmente são obesas, que precisam de assistência, pacientes que são curiosos, né? Pacientes indecisos, pessoas que querem questionar, que querem saber o que se trata realmente. E familiar também vai pode assistir. É muito importante. Nós temos um hábito dentro do Sintro que é a integração da família no processo de atendimento ao paciente. A família, ela nos representa dentro de casa, ela nos dá apoio, suporte e tranquilidade também para a gente quando ela é envolvida no processo. E nessas palestras também o que é interessante é que frequentam os pacientes que estão em avaliação para a cirurgia, em preparo para a cirurgia, e pacientes que já realizaram a cirurgia há pouco tempo, vamos dizer, a médio e longo prazo também, né? Bom, as pessoas seguem. Isabel? Não só para tirar dúvida, mas eu penso que essas pessoas também que já operaram a médio e longo prazo, elas vêm para se reunir conosco.
muitas seguem o atendimento individual, mas elas têm, vamos dizer, essa motivação para seguir indo nas palestras, para seguir encontrando ali o trabalho de equipe, para conversar com pacientes que vão fazer. Tem até um pouco a conotação de autoajuda e de troca de informação. Funciona como um AA, mais ou menos. Mais ou menos um pouco, de conscientização. Na verdade, é uma conscientização sobre o problema. E isso faz parte do tratamento da obesidade. Porque a obesidade é para toda a vida. O que nós fazemos em termos de tratamento imediato, que é a cirurgia, onde realmente a gente consegue fazer com que o paciente perca bastante peso de uma maneira rápida, é simplesmente uma ajuda para que ele se mantenha no tratamento. Tem muita gente que volta a ganhar peso depois, né? Esse é um problema que preocupa, né? E que é uma das perguntas que a gente recebe na primeira consulta, né? E o reganho de peso. O reganho de peso é uma discussão de congresso, né? A gente não tem muito embasamento em termos de definir, mas o que se sabe é que o paciente tem que aderir ao tratamento. Então, o sucesso da cirurgia bariátrica, o sucesso do tratamento da obesidade está diretamente relacionado com a adesão do paciente. Não, eu sou uma testemunha viva de que não pode não voltar, porque já fazem 7 anos e meu peso continua, viu? Não voltei. Mas isso aí passa por um processo de conscientização, né? Se simplesmente achar assim, resolvi meu problema, a cirurgia solucionou meus problemas, Vou né? voltar a comer. Solução tabajara, como eu digo, né? E o paciente, por um deslize, trabalha, entra numa compulsão, numa depressão, ou acha que agora eu posso comer porque eu não comi esses anos, agora eu vou começar a comer. O lipócito, a célula gordurosa, está ali esperando, né? E o primeiro cheirinho de fritura e gordura que o paciente passa, ela se manifesta. E se o paciente não está treinado, não deu seguimento ao tratamento, ele pode vir a reengordar. Sim, porque manter o acompanhamento protege o paciente, né, dessa conduta mais regressiva, né? E a gente sabe que muitas vezes existem componentes aditivos nessa relação com o alimento. Já existem pesquisas, né, que entendem que questões neuroquímicas também estão envolvidas nessa questão de adição ao alimento, semelhante a outras adições, álcool e drogas. Então, muitas vezes se considera a obesidade uma adição sem drogas, né? A droga é a comida, né? Eu conheço, a droga é a comida. Eu conheço parentes de conhecidos nossos que fizeram a cirurgia e passaram a ser alcoólatras. Sim, aí nós trabalhamos com Troca o vício, né? Uma preocupação comer, muito aí da área da Isabel, que é a migração, né? A migração do sintoma compulsivo, né? Então isso, nós temos, vamos dizer, acesso a várias pesquisas, porque nós estamos sempre acompanhando nos congressos, enfim, né? Índices de reganho de peso, índices de migração de sintoma, né? Felizmente esses índices ainda são muito baixos em relação aos benefícios da cirurgia em termos de perda de peso, né? Que a gente sabe que esses pacientes com obesidade tipo 2, obesidade tipo 3, têm um índice próximo a 0 de condições de perda de peso e de manutenção desse peso a longo prazo. É em torno de 4 a 6%, né, Dr. Jarbas? Então, assim, o insucesso é tão grande sem a cirurgia bariátrica que a cirurgia bariátrica, embora tenha essas, vamos dizer, essas questões, né, que preocupam, ela ainda assim, ela está muito longe dos outros métodos. Eu até acho que isso fica como um alerta, né? A pessoa que faz a cirurgia não começar a beber. Eu acho que eu até citei como um alerta, né? Então, porque a pessoa pensa assim, não, eu vou fazer a cirurgia, mas ela não pensa, ela não se organiza antes, né? Tem que passar sempre pela psicóloga, por tudo, até para organizar, né? Eu vou parar de comer, mas não vou começar a beber, não vou começar a fazer outras coisas, né? Comprar. E nós fazemos o que podemos. Então, a gente estende o pré-operatório buscando essa consciência. Então, é muito importante, os pacientes são informados desses riscos, que tu bem está lembrando, Ana Paula, acho bem importante pontuar, porque nós pontuamos. Nas palestras, nós pontuamos nos atendimentos individuais. Então, quando os pacientes decidem fazer a cirurgia, eles já têm todas essas informações. E aí, bom, mesmo com todo esse trabalho, nós temos pacientes que aderem melhor que outros. Temos pacientes que aderem com uma sistemática excelente e outros não. Então, existem diferenças individuais nessas E uma coisa importante também,
não é a questão apenas do reengorde com a migração, né? Porque o alcoolismo é a principal, a mais perigosa, né? Que nós chamamos. Quer dizer, o cara sai da obesidade e vai para o alcoolismo? Isso é uma coisa frequente? Ele tem aquilo que tu falou, né? Ele tem a comida é a droga dele, né? Nós vamos tirar essa droga. Mas é que aí tu não consegue comer. Quando a gente faz a cirurgia, diminui muito a capacidade de comer, né? Mas ele tem que manter, ele tem que cuidar, ele tem que cortar. É por isso que a gente diz que tem que haver mudança, porque a gente tem que cortar o hábito. E a causa, né? E a buscar causa. as causas dessas compulsões. Então, assim, além do problema calórico que a ingesta alcoólica traz, também traz o risco de doenças, principalmente cirrose hepática. Que é uma das coisas que a gente está fugindo quando faz a cirurgia bariátrica, Exatamente. né? A gente quer fugir da cirrose, né? E acaba... A gente quer trocar uma esteatose hepática, né? Que é muito frequente, cirrose, né? E acaba depois isso aí. Então, é um risco, é um trabalho que tem que ser alertado. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui com vocês é simplesmente um pouquinho do que a gente tem que fazer para toda a sociedade, né? O governo, os planos de saúde, as áreas assistenciais, né? Os trabalhos em equipe, né? Isso aí tudo reforça a necessidade de um trabalho de conscientização sobre o que nós estamos passando, né? Nós estamos com um problema sério, é um mal desse novo século, né? E a coisa periga se estender, né? A facilidade no comer, né? A facilidade em conseguir a comida. Em comer? Né? Não, porcaria. eu me lembro, o senhor sabe que eu me lembro que a gente passava as nossas férias na fazenda do meu avô. Para comer uma galinha, tinha que correr atrás da galinha, quebrar o pescoço da galinha, depenar a galinha, ferver a galinha. Era uma coisa para comer uma galinha. Hoje em dia a gente vai no supermercado e você me dá 3 daquelas galinhas. Já pega cortado, assado, já né? Cortado, né? Sim. Ah, para pegar até cortadinho. Não precisava nem depenar, nem sapecar nada, no fogo, né? Então essas são as facilidades da vida moderna. A gente tem nas apresentações, tem alguns slides assim que a gente mostra, né, que realmente chama atenção para esse ponto, né? A gente podia mostrar, porque eu acho que isso é o começo, né, Jabas, do que vocês fazem lá, né? Pode ser. A orientação da pessoa que vai procurar ajuda, para ele saber no que ele está se envolvendo, né? Não, e saber que também tem que estar disposto a fazer todo o tratamento depois, né? Continuar para que fique bem, né? Mais legal. Sim. Porque assim como o obeso vem com esse problema há muitos anos na sua vida, ele tem que estar entendendo que ele também vai levar esse problema muitos anos na sua vida, só que de uma maneira mais fácil, né? Hoje uma dieta prescrita em pouca quantidade não sacia a pessoa, né? Ao contrário, a cirurgia vai fazer com que uma câmara gástrica pequena estimule a saciedade, só que o paciente tem que ser educado também, né? Se ele for comer leite condensado, chocolate, né? Isso aí não tem cirurgião que resolva o problema dele. E não tem equipe também que resolva. Mas tem uma grande parcela dos operados que não consegue, né? Eu sou uma das pessoas que foi operada, por exemplo, leite condensado, açúcar, ele me cai muito mal. Já mudou a cirurgia ou ainda existe? Não, ainda existe isso bem feito. E eu me... Hã? Bem feito. Não, mas eu acho isso maravilhoso, você sabe? Mas sabe que... Para mim, eu acho que isso foi uma benção que me aconteceu. É uma brincadeira que eu faço com os pacientes, assim, mas doutor, aí fui comer um branquinho e passei mal. Eu disse assim, que coisa boa, fantástico. Né? Viu como a cirurgia está fazendo bem feita? Não, você sabe que eu conheço mais 3 pessoas que não têm esse mesmo problema que eu. Então, eles comem 8 bombons de negrinho com chocolate, 8, eles conseguem. Se eu comer eu já começo a ficar meio tonta, eu passo muito mal. Tem pessoas que passam mal não só com doce, mas também às vezes com gordura, ou com proteína. Tem a síndrome de dumping, né, que a gente tinha isso desde os tempos da cirurgia de úlcera gástrica, né, que a gente aprendeu a fazer muito tempo atrás. Esôfago, né? Sim, as cirurgias de úlcera, né? Eu há muito tempo atrás fiz cirurgia geral. Não, eu também, a cirurgia de úlcera eu fiz há muito tempo atrás. Se eu tiver que fazer hoje... não se faz mais. Não, eu tenho que estudar tudo de novo, porque chegou os remédios que tratam, graças a Deus. Mas essas são complicações que alguns pacientes têm, assim como tem às vezes a própria hipoglicemia, né? Pacientes que têm uma descarga muito grande de insulina ao comer, então faz com que ele tenha hipoglicemia. Existem algumas doenças que estão diretamente relacionadas com a técnica cirúrgica. E isso aí o paciente tem que estar consciente dos sinais e tem que alertar a equipe sobre a continuidade dos sinais.
Nós recebemos um e-mail de Portugal, tá? Um paciente, até eu acho que tem o nome dele aqui, que ele fala que o Garcia Cruz de Portugal. Um beijo se ele estiver nos assistindo. Então ele até fala que ele é magro. Tu te lembra qual era o IMC dele? 20, é abaixo de 25. Abaixo de 25. Abaixo de 25. Mas ele tem 21, alguma coisa, diabetes grande. IMC, para quem não está, é o índice de massa corporal. Né? Índice de massa corporal, desculpa, é verdade. É para ver a quantidade de excesso de peso, né, o IMC. Ele é assim um marcador. Não, é uma equação, né, que através dela a gente pode quantificar o volume do excesso de peso. Como que a gente pode calcular, doutor, o IMC? Ele é calculado pelo índice, dividindo-se o peso pela altura ao quadrado. Né? Então, vai chegar num resultado e aí nós vamos classificar essas pessoas. Tá, e qual é o mínimo que a pessoa pode ter para fazer a cirurgia? A cirurgia, ela tem alguns critérios, né, que são de acordo com o Conselho Federal de Medicina, a Agência Nacional de Saúde, Organização Mundial, Internacional, enfim, para nós podermos também limitar o que vai ser feito, né? Então, hoje em dia se aceita a questão de idade das pessoas, né? Mais jovens podem ser operadas, né? Mais jovem é o que favorece para ser operado. São pacientes a partir de 16 anos, né? Desde que tenha consentimento do pai. Abaixo disso, somente com ordem judicial e junta médica qualificada. E até os 65, 70 anos, já tem casos de 75 anos, paciente sendo operado. Também tem o critério do índice massa corporal, que é o índice em 40. 40. Que seria um equivalente a 43, 44 quilos de excesso de peso, né? Ou acima de 35 quando nós temos doenças associadas, ou seja, pacientes com hipertensão, com diabetes, problemas de colesterol, problemas de hérnia de disco, né? Se tiver esses problemas e não tiver o IMC em 40, o índice de massa corporal, se tiver entre 35 e 40, ele tem indicação cirúrgica. São pessoas mais doentes que precisam de uma atenção mais rápida. Não precisa alcançar o IMC de 40. Não, porque tem que resolver o problema clínico dele. Saúde. Né? Então, para esse nosso telespectador que perguntou a respeito e ele não tem IMC, mas ele tem diabetes, não seria